Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, tudo bem? Mais uma aula, nós estamos na terceira aula da disciplina de HC, do curso Técnico em Informática para a Internet. Eu sou o professor Aloysio, estou aqui com o professor Silmar. Não é isso, Silmar? Mais um encontro, mais uma aula, e hoje a aula promete, né? Porque nós vamos trabalhar com planejamento visual, que é muito importante, né, para quem pretende trabalhar com design. Isso, e pedimos aí ao pessoal para mandar suas dúvidas, colaborar, e mandem o que vocês tiverem, conversem com seus tutores, e mandem aí seus questionamentos, que a gente está disposto aqui a tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. É isso aí. Então, gente, ó, como eu falei para vocês, hoje nossa aula é de planejamento visual e design de software. Nós vamos utilizar uma ferramenta aí que é o Wireframe, vou explicar melhor ela no decorrer da aula, mas já se posicionem. Nós deixamos algumas instruções aí. Quem tiver disponibilidade de ter um computador com acesso à internet, para a gente fazer essas interações na atividade em sala, certo? Então, assim, o que a gente for mostrando para vocês, né, dando alguns exemplos, explicando alguns assuntos legais, vocês já vão agregando, anotando essas informações para ser utilizado em sala de aula. Então, assim, é uma boa oportunidade para vocês praticarem, certo? Vamos lá, vamos conhecer então quais são os objetivos da aula e já ver quais são os conteúdos também. Vamos lá. O objetivo da aula hoje é compreender os conceitos de planejamento visual, aprender a construir elementos com base nos conceitos da interação homem-computador. Hoje nós estamos na aula 3, conteúdo é planejamento visual, design de software. Muito bem, planejamento visual. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre planejamento visual, mas assim, a palavra planejamento, ela é bem extensa, né? Como assim? Planejar, né, Silmar? Quando fala assim, poxa, eu vou planejar visualmente. O quê? Minha página na web, né? Você, quando vai desenvolver um layout, você precisa fazer o quê? Fazer todo um planejamento até que apareça aquela informação, aquele design para o usuário. E isso a gente tem que se preocupar bastante, né? Tudo na vida tem que planejar, né, senhor? Tem que ser planejado, porque imagina, você pegou um determinado trabalho para fazer, você vai produzir um site, você não pode fazer do jeito que você quer, você precisa planejar com o seu cliente, ver quais são as necessidades dele e colocar isso da melhor forma possível. Então tudo tem que ter planejamento. É isso aí. E planejamento, né, para a web, no caso para você desenvolver as interfaces, né, você desenvolver um layout intuitivo, harmonioso, existem algumas regras que nós vamos mostrar para vocês. Aliás, são 4 regras que você precisa dominar e falar, poxa, eu já sei para que serve cada uma delas, então eu já posso começar a planejar e criar layouts bem melhor do que eu faria anteriormente. Vamos conhecer quais são eles, ó. Primeiro, os quatro princípios básicos, né, do planejamento de uma página. Primeiro é a proximidade, repetição, contraste e o alinhamento. Veja bem aqui, gente, ó. Nesse layout que a gente está mostrando para vocês aqui no slide, vocês já vão perceber que eu intuitivamente coloquei alguns princípios já aqui de planejamento, como repetição, como contraste. Só que isso eu vou mostrar nos próximos slides. Só vou voltar nesse slide aqui para vocês entenderem, certo? E ele já ficou aqui um pouco desorganizado para vocês entenderem que
o alinhamento influencia bastante. Isso daqui eu vou voltar nesse slide aqui daqui a pouco. Vamos lá. Primeiro, vamos conhecer o planejamento visual, a questão da proximidade, né? Proximidade está em tudo, gente, ó. Quando você entra aí na sua sala, vocês vão observar que as cadeiras elas estão próximas uma da outra e provavelmente elas estão alinhadas. Então já foi aplicado 2 princípios aí de proximidade e alinhamento, né, Silmar? Por quê? O que acontece? Se as cadeiras tiver uma distância grande, consequentemente não vai ter muitos alunos, né? Não vai ter espaço, né? Não vai ter espaço suficiente para comportar a quantidade de alunos que é o correto, né, na sala de aula. Exato. Então eles vão encontrar aí várias fileiras ou arredondada, enfim, mas tem aí alguma ideia aí de proximidade e alinhamento legal. Para a web, gente, ó, itens relacionados entre si deve ser agrupado. Vários itens estão próximos, tornam-se uma unidade visual e não várias unidades individualizadas. Ajuda a organizar a informação e reduzir a desordem. Olha aí, anotem bem esse primeiro princípio, proximidade, gente, muito importante. Vamos colocar alguns exemplos para vocês, mas em geral é esse, relacionar entre si, né, e agrupar eles. Observem aqui, ó. Dou um exemplo para vocês aqui. Esse aqui é um cartão, certo? Esse aqui é um cartão, observe as informações que eu tenho aqui, ó. A instituição, o contato, a cidade, né, o endereço e o nome aqui do cidadão. Veja bem, quantas posicionamentos ou quantas vezes você vai ter que procurar, você vai ter que olhar e sair procurando essas informações, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Olha só que interessante. Você precisou visualizar 5 vezes, né? Você precisou direcionar sua visão 5 vezes para ter uma informação. E aí, o que vocês acham? Para você, é cansativo isso? Quem projetou essa interface? Ela se preocupou com o princípio da proximidade? Ela falou, poxa, ó, eu vou deixar o nome aqui próximo da instituição, porque na hora que ele olhar o nome do cidadão, ele já vai saber que é da instituição X, Y, enfim. Aí embaixo, ele já vai ter aqui o contato, o telefone, vai ter o endereço, enfim. Na hora que ele olhar para aquele conjunto de informação agrupada, ela já vai ter já a informação que ela precisa. E isso, Silmar, é um problema grave no design, né? Você quer passar uma informação e acaba distribuindo essas informações e o usuário às vezes até se perde, né? E não Exato. consegue. Você fica desorganizado, sem harmonia, e o usuário não sabe nem por onde começar, né? É isso aí. Verdade. Então, gente, ó, esse é um princípio que você tem que tomar bastante atenção, prestar bastante atenção, e a gente vai dar algumas dicas para vocês. E tome muito cuidado em não distribuir muitas dessas informações, né, deixar elas perdidas, tentar aproximar ela ao máximo e criar um conjunto, né, que vai ajudar bastante o usuário. Vou mostrar para vocês algumas situações aqui. Ó, quantas vezes, é a pergunta que eu fiz, quantas vezes você precisou mudar o foco para acessar toda a informação? Né, como a gente falou, foram 5 vezes. Né? Por onde começar? Essa é a pergunta. Então, você vai começar por onde? Ó? Primeiro, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Para o design, gente, ó, não tem uma regra, não tem um padrão a ser definido. Então, assim, ó, primeiro, aqui não foi feito nenhuma formatação ainda. Nós estamos aqui só aplicando o princípio da proximidade. Veja bem, ó, a gente pegou aqui o nome e a instituição. E aproximou aqui, ó, o endereço, o contato, não é isso? E o telefone. Né? E a cidade como está um exemplo, inclusive aqui de Porto Velho, Rondônia. Veja bem aí.
Então, o que acontece? A gente aplicou o princípio da proximidade, aonde que a gente mostrou aqui para vocês no início, ó, que a gente tem que relacionar, ó, né, e agrupar as informações, né? Então, aqui, tornando-se uma unidade visual e não várias unidades individualizadas, que era o que estava acontecendo aqui. Então, muito cuidado com isso daí. Quando você observar que tem várias informações, tentem agrupar ela e deixar ela visualmente mais próxima, certo? Então, assim, várias coisas acontecem quando elementos similares são agrupados em uma unidade. Observem, a página fica mais organizada, é possível saber onde começar a leitura e onde terminar. O espaço em branco também fica mais harmonioso, certo? Veja bem aqui, ó. Lógico que aí foi aplicado algumas outras informações, mas aqui já dá uma noção, ó, do alinhamento, certo? Fica bem claro que a gente só está conhecendo até agora um princípio que é a proximidade, né? São 4, né, que nós vamos estar mostrando para vocês agora. Então aqui, aproximou, ficou ele bem mais intuitivo, né? A informação ficou bem mais clara. Então, organizamos por elementos que se relacionam. Então, o nome com a instituição, né, o endereço, a cidade e o telefone, certo? Continuando aqui, quantas vezes você mudou o foco? E aí, galera, o que vocês acham? Vocês que estão aí acompanhando as nossas aulas, quantas vezes você precisou mudar o foco para visualizar essa informação? Então, provavelmente 2, não é isso? Mas, com certeza, a informação ficou bem mais agrupada, agregou aí uma informação apenas, certo? Agora vem aqui, ó, proximidade. A gente acabou, Silmar, de falar sobre o alinhamento, né, que é muito importante. Agora, a questão da proximidade. Veja bem, ó, esse aqui é um outro exemplo, esquece agora o que a gente falou de alinhamento. Veja bem aqui, gente, ó, proximidade, certo? Ó, proximidade. Olha aí, outro exemplo aqui de proximidade. E aí, como que ficaria essas informações? Anteriormente aqui já ficou bem mais visual, né? E essa outra informação, quantas vezes você precisou direcionar o seu foco? É a outra pergunta. Outros exemplos aqui, observa. Veja bem aqui. Esse é um exemplo de proximidade. E aqui é um outro exemplo, ó, de proximidade. Lógico que esse daqui a gente já aplicou vários outros recursos de alinhamento, né? Foi bem mais organizado. Mas o que eu quero que vocês observem é o que, ó? Um texto mal distribuído, né? Ele vai dar um ar aí de desorganização. Então, assim, para a web, gente, a gente tem que se preocupar muito com isso, certo? Ó, veja bem aqui, ó, essas informações e essas informações que foram distribuídas e aproximadas, certo? Então, proximidade é isso, ó. Evite muitos elementos separados em uma página. Não coloque os itens somente no canto e no meio da página. Evite deixar quantidades iguais de espaço, né, em branco entre os elementos. Evite criar dúvidas sobre a relação dos elementos entre si. Não relacione os elementos que não devem estar agrupados. É isso que a gente fez no exemplo anterior, certo? Então são algumas dicas aí de proximidade que vocês têm que relevar, certo? Agora sim, eu falei de alinhamento, ó, porque aqui eu já deixei alinhado, vocês observaram? Alinhado, né? E apliquei as técnicas de proximidade. Ó. Observa o que era CD, eu coloquei no grupo de CD, o que era educacionais, idiomas, eu coloquei no mesmo grupo, assim como o de professor. Essa ideia a gente já pode levar lá para as páginas web, né, Osomar? Porque o que acontece? Quando a gente pretende criar os menus, por exemplo, das páginas, tem lá home, fotos, outros, contatos. Aí aparece, por exemplo, um menu que precisa ter produtos.
Só que já pensou, tem que colocar, por exemplo, 10 produtos lá em destaque? Uma ideia seria tipo de você aproximar e colocar tudo no menu, um drop-down, onde você clicaria e abaixaria lá, por exemplo, produtos, como, sei lá, alimentos, né, bebidas, enfim. É uma ideia aí de proximidade. E a gente adianta um pouquinho também na parte do contraste aí também. Veja que as letras onde está escrito CD-ROM ali e no restante da listagem são letras diferentes, já para dar um destaque maior. Sim. E dar uma noção muito melhor de organização, né, Luiz? Com certeza. Então, você já pode aplicar esses dois princípios, alinhamento e proximidade, e já dá um resultado legal, certo? Aqui vocês vão observar que foram aplicados praticamente os 4 princípios, contraste, vão observar e vocês vão conhecer melhor. Então, assim, o alinhamento, é o que a gente acabou de ver agora, certo? Ele é importante sim, certo? Então, veja bem aqui, ó, como que ele foi alinhado, como que ele foi distribuído. Veja essa situação aqui, que é uma dica que eu vou dar para vocês de alinhamento. Olha aqui, ó. Observa, foram alinhados, foram distribuídos as informações, né, o nome e a instituição. E aqui, ó, colocado da mesma forma, foi agrupado aí o endereço, né, a região, né, e o contato. E aqui ficou o espaço para você trabalhar o design. Olha que legal. Se você tivesse centralizado essa informação, o que aconteceria? Você teria que investir aí num plano de fundo, né? Mas aqui você poderia ter, no caso, você tem espaço suficiente para trabalhar esse fundo branco, uma logo, né? Lembra da aula passada que a gente trabalhou o signo? Seria uma oportunidade para você colocar aqui uma identificação do Alberto Silvestre, que trabalha na instituição, no IFRO, e aqui está o contato dele e o endereço. Então, isso é muito importante. Para a gente que trabalha na web, tem que pensar muito nisso. Qual é o espaço que você vai estar reduzindo, que você vai estar disponibilizando para o usuário. E o que é legal também é você deixar sempre essa esquerda minha que está aqui, ó, no caso, a parte principal da página, para que o usuário visualize as informações, como uma logomarca, né? Ou uma imagem que referencia o seu segmento. Ok? Continuando, observem aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, ó. Ele distribuiu, né? Ele alinhou, ele agrupou, e aqui tem a identificação da empresa. Pronto. É um cartão. Isso daí já chega a um resultado final, né, Silmar? A pessoa, se ele visualizar esse cartão, ele já consegue identificar que é de uma instituição, tem um símbolo, uma logo identificando, tem as informações agrupadas. Então, assim, já poderia mandar para uma gráfica e imprimir essa informação tranquilamente, né? Harmonicamente ficou muito bom de se olhar, né? E esse é o nosso objetivo, gente, certo? Então, a gente aplicou aí os princípios de proximidade e alinhamento, ok? Agora, um outro princípio muito importante, ó, que é as repetições. Veja bem, alinhamento, proximidade, vocês observaram que a gente aplicou aí nesse contexto. Agora, repetições, né? O que vocês entendem por repetição? Quando a gente fala em repetição, aquela pessoa que fica repetindo, assim, acaba falando assim, poxa, chato isso, né? Repete uma palavra várias vezes. Isso aí fica até complicado da gente ouvir. Mas assim, para a web, gente, isso daqui é um princípio muito importante e nós vamos mostrar para vocês. Porque as repetições, elas são praticamente obrigatórias. Por exemplo, no site notícias, né, bem comum a gente encontrar as repetições, Silmar. Porque ó, você tem lá a chamada, né, aconteceu um fato. Quando você clica naquela informação, ela se repete, ela não inicia. Por exemplo, aconteceu uma situação no interior de Rondônia. O que acontece? Quando você clica naquela informação na web, ela se repete numa outra página. Nós vamos mostrar esse exemplo para você. Por quê? O usuário não perde o vínculo com aquela chamada.
né? Ela repete a informação e aí sim ela vai ser descrevendo e o usuário continua lendo. Isso é muito importante. Nós vamos mostrar alguns exemplos para vocês de repetições, certo? Mas vamos conhecer alguns princípios também. Não é isso, Silmar? Isso tem também a repetição da identidade visual, em que, por exemplo, quando você entra no site do IFRO, tudo nele é verde, branco e algumas tonalidades de vermelho, porque tem a ver com as cores do Instituto. E aí se repete, né, Luísio? Com certeza. E causa, traz ali o que a gente está falando, repetição, pode ser considerado como consistência. Isso aí. Agora, o que o Silmar acabou de falar para vocês, eu lanço o desafio. Você que está acompanhando a nossa aula, qual foi o exemplo de repetição que está no nosso material? Né? Dê uma olhada aqui no nosso slide e me responda. Até responda aqui com o Silmar. Eu não vou falar agora, vou dar aí uns 3 minutos para vocês, mas assim, aonde que tem uma repetição? Desde o primeiro slide até o slide atual, né? O Silmar deu uma dica importante. O que está acontecendo? A gente tem uma identidade e ela tem que ser repetida. Ela tem que ser captada pelo usuário para ele saber, poxa, eu estou numa aula EAD do Instituto Federal com o professor Aloysio e o professor Silmar. Isso é muito importante, certo? Mas eu não vou falar isso agora não. Vou continuar o assunto de repetição e daqui a pouco nós vamos desvendar esse mistério aí, né, Silmar? Vamos ver como que vocês vão sair. Vamos lá. Repetições. Conforme esse princípio, algum aspecto de design deve se repetir no material inteiro, né? Alguns itens já repetidos, como o título, com o mesmo tamanho e mesmo destaque, negrito, sublinhado, etc. Vou mostrar para vocês isso daí daqui a pouco. Repetição pode ser considerada como uma consistência, isso daí, muito bem, essa é a palavra aqui que é importante, ó, consistência. Então, continuando aqui, ó, vocês vão acessar aqui o site do IFRO, vocês vão ter aqui, ó, segue pelo menos, né, pelos menus em verde escuro, observe as repetições. Vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui no site do IFRO, ó. Olha aí. Olha algumas repetições aqui, gente, ó. Observem aqui, ó. Quando eu clico aqui nessas informações, ó, olha o que vai acontecer aqui, ó. Professor do IFRO. Vocês conseguem observar aqui, ó. Eu nem tinha acessado esse link, mas eu sei que teve aí um editor, né? Teve aí um profissional de publicidade, e ele sabe que esse princípio é muito importante. Quando eu clico aqui, professor do IFRO é um dos 41 selecionados em chamada pública do MEC. Olha o que acontece. Eu vou vir aqui e vou clicar, ó. Essa informação, ela vai ter que ser repetida, ó. Porque o usuário, ele tem que saber que aquela identidade ela foi preservada. Essa informação que chamou a atenção dele, e ela vai se repetir com as mesmas formatações, mesmo tamanho, enfim, certo? E aí as informações em geral. Esse é um princípio, um exemplo simples de repetição. Mas existem várias situações aí de repetição. Veja bem aqui, ó. Ó, quando eu acesso sistemas, olha o que vai acontecer. Repetiu esse topo da página? Repetiu. Por quê? É o que o Silmar acabou de falar para você. Ela tem que concretizar aquela informação. O usuário não pode ficar disperso, né, Silmar? Já pensou se você clicasse, por exemplo, no ícone e direcionava para uma informação totalmente diferente? Você clicou no Instituto Federal e ia aparecer Universidade Federal de Rondônia. Ele fala, poxa... Tá. Ou abrisse alguma coisa com uma cor totalmente diferente. Imagine com aquele fundo, ao invés de verde, se fosse um fundo totalmente vermelho. Teria nada a ver, né? Com certeza. Então, assim, você que desenvolve, você que pensa no usuário, toma muito cuidado com esses princípios que a gente acabou de falar para vocês aqui, para passar para vocês. O alinhamento, as repetição, certo? E a proximidade. Por quê? Quando você está desenvolvendo o seu layout, você tem que ter alguns padrões, algumas normas. Lógico que os layouts não vão ser iguais,
mas ele tem que seguir alguns padrões, assim como que a gente já comentou até agora. Tem algumas referências, certo? Dicas, como a gente está comentando aqui com você. Você colocar cores diferentes em páginas pode trazer aí um resultado inesperado. O usuário fala, poxa, não é o IFRO que eu estou acessando, não. Né? Mudou do verde aqui para o laranjado ou para o vermelho, alguma coisa aconteceu. Então, muito cuidado, as repetições influenciam nisso também. Continuando aqui, tem um outro site aqui para vocês acessarem, certo? Agora vem aqui, ó. O propósito básico da repetição é unificar e acrescentar o interesse visual. Então o usuário ele tem que saber que ele acessou aquela página, ele vai continuar utilizando ela. Não submeter o interesse visual de uma página. Se ela for interessante, sua leitura será mais amigável e provavelmente mais lida. Então essa é a nossa obrigação. Quando você aplica esses princípios, você tem que deixar o usuário confortável, né, à vontade, e com certeza ele vai continuar lendo essas informações, certo? Repetições, o que evitar? Evitar repetições, elementos em demasia, para que não se torne enfadonho ou excessivo. Gente, ó, eu até compartilho para vocês algo assim que eu acho um absurdo. Você, por exemplo, tem uma logo, uma identidade de uma empresa aqui na esquerda, que é o padrão da gente colocar na esquerda, lá da sua página. Aí o camarada que projetou, ele não achou, ele achou assim, poxa, essa logo ficou tão bonita, vou colocar ela do outro lado também. Olha aí que legal. Site fulano de tal, logo, um do lado do outro, tanto na esquerda quanto na direita. Qual a necessidade disso, gente? Né? Vai deixar o seu site mais pesado visualmente, né? O objetivo da repetição não é esse, né? Porque se ele está aqui na esquerda, o usuário, na hora que ele acessou aquela informação, já vai identificar para que ele no outro lado. Deixa para uma outra informação. Agora sim, quando você muda de uma página, né, uma subpágina, por exemplo, aí aquela logo vai se repetir. Aí a gente não tem problema nenhum, né? A identidade visual, né, Silmar, com certeza não foi afetada nesse sentido, né? Ficou Exatamente. um pouco mais harmonioso. Então assim, gente, ó, vem aqui, ó. Exemplo. Se uma mulher usasse um vestido de noite preto com um chapéu vermelho, brincos vermelhos, batom vermelho, sapatos vermelhos e um casaco vermelho, a repetição não criaria um contraste unificante. Na verdade, seria espalhafatoso e o foco seria confuso. Por que acontece, gente, aí, ó? Essas informações a gente colocou esse exemplo porque nós vamos já entrar em contraste. Então, o que você fez aqui, ó? Colocou repetições, né, diferentes, né, e cores que são fortes, né, e com certeza vão dar um resultado aí não tão agradável. Gente, ó, vamos aqui agora, ó. Contraste. O que é contraste? Vocês já ouviram falar desse contexto na última aula, não foi, Silmar? A gente mostrou algum exemplo de contraste quando a gente foi falar de signo. Quem lembra disso daí? Nós hoje vamos mostrar alguns exemplos de contraste. Por exemplo, aqui, ó, letra grande contrastando com letras pequenas. Fonte estilo antigo com uma outra moderna. Um fio fino com outro grosso. Uma cor fria com a mais quente. Uma textura áspera com uma lisa. Um elemento horizontal com um elemento vertical. Uma figura pequena com uma figura grande. Uma cor clara, uma cor mais escura. Enfim, são vários exemplos, né, Silmar, que a gente tem de contraste. Eu até mostro para vocês, antes de iniciar aqui, ó, um exemplo claro de contraste. Veja bem aqui, ó. Olha aqui, eu tenho aqui no meu fundo, no fundo da minha tela, eu tenho aqui dois exemplos de contraste. Tenho aqui no Instituto também, ó, outro exemplo de contraste. Vocês podem observar aqui, ó, eu tenho uma fonte grande, certo? E uma fonte pequena. Veja bem aqui. A gente aplica até outro exemplo de outro
um outro exemplo de planejamento visual que agrupou ó, o Instituto com o Estado. Porque não existe vários institutos. Se ficasse aqui só o Instituto Federal, você saberia de onde ele é? Essa é um outro cuidado que a gente deve ter. Olha lá o contraste. Fonte grande e uma menor. Teve um contraste, que é o Instituto Federal e do Estado de Rondônia. Vamos conhecer outros aqui, certo? Vamos lá. Contraste. A gente acabou de mostrar para vocês. Fonte grande e a fonte pequena. Muito utilizado aí em sites de publicidades, certo? Outro exemplo de contraste. Um texto em negrito, um texto fino e um texto grosso. Olha outro exemplo de contraste aqui, ó. Um texto com letras antigas, com letras modernas, né? Isso não quer dizer que ele ficou bom, gente. É um exemplo aqui, viu? Outro exemplo aqui, ó. Um texto com cores frias e cores quentes. Muito legal. Outro exemplo de contraste. Observa aqui, ó, que superfícies lisas e superfícies ásperas. Vocês vão observar muitos exemplos de contraste aqui em fachadas, né? Em locais físicos e também em páginas, em topos de página web, vocês vão encontrar bastante esses exemplos aí de contraste. Outro exemplo de contraste aqui, ó. Utilizou uma fonte com texto escuro. Fonte cor preta, fundo branco. E aqui um outro exemplo, ó. Fundo preto com a fonte branca. O contraste, ele vai te dar uma harmonia muito grande, vai te dar uma diferença muito interessante entre as coisas que você quer informar. Né? Por exemplo, aqui você tem o título e você tem o texto, de uma forma que seja claro, não é enfadonho para quem está lendo, e ele consegue diferenciar muito bem os elementos textuais. É isso aí. Então assim, ó, o propósito do contraste é atrair a atenção para a página, certo? Então veja bem aqui, gente, ó, a pessoa que vai projetar o design, ela vai ter que fazer o quê? Ela tem que chamar mesmo a atenção. E agora, eu já posso até desvendar. Lembra que eu perguntei para vocês? Silmar, lembra que eu lancei a pergunta? Alguém contribuiu aí ou respondeu? Não, o pessoal tá devagar aqui. Vamos lá, então, gente, ó, o pessoal acho que tá com medo de participar. Eu vou desvendar aí o mistério. Vocês observaram aqui, ó, que a logo do EAD foi repetida desde os primeiros slides, ó. Então, qual é o objetivo disso? Você vai falar, poxa, não ficou pesado, não ficou estranho? Não. O objetivo aqui, ó, é o quê? Fazer com que a identidade, ela se propague, né? O usuário, ele identifique em todos os slides que ele está assistindo uma aula aqui do EAD. E isso nós vamos encontrar em todos os slides, pessoal. Veja bem, isso é muito importante. Você provavelmente aí numa página, no site que você desenvolver, vai ter 10, 15 subpáginas ou até mais. Então, quando você direcionar, vou para uma página específica, lembre que você tem que preservar essas repetições e preservar o planejamento visual que você fez. A identificação do site, ela tem que ser preservada. Então, vamos lá, continuando aqui, nós vamos ver outro exemplo de contraste. Ó. Veja bem aqui, ó, muito comum, muito utilizado. Veja bem aí, ó. Eu utilizei aqui, ó, um texto. Aqui já foi uma mistura de contraste, né? Ó. Ficou um fundo com uma cor forte, o texto com duas cores claras. E o que é interessante aqui, ó, que a gente chamou a atenção desses dois nomes, ó, propósito e atenção. É muito comum utilizado em propaganda, né, Silmar? Por exemplo, atenção, né? Preste atenção. Normalmente deixam nesse estilo de formatação, nesse estilo de contraste que você também pode utilizar. Mas
aqui é gritante, é muito extravagante e utilizado em situações assim que você quer chamar muita atenção do seu usuário. Muito cuidado em utilizar esses tipos aqui de contraste, certo? Agora a gente vem aqui para uma outra área, design de software. Tudo que a gente falou até agora foi o quê? Recursos, né? Planejamentos que vocês devem ter para chegar até o design, galera. Por quê? Se você não se preocupou com alinhamento, se você não se preocupou com a repetição, com o contraste, com a proximidade, pode ter certeza que o seu layout vai estar comprometido. Em alguma situação, ele vai deixar a desejar, certo? Então, o que a gente passou para vocês são princípios básicos que você, na área do design, tem que falar assim, poxa, isso daqui eu não posso errar, né? E algo que eu chamo a atenção para vocês é o quê? Vocês estão tendo a disciplina, vocês estão conhecendo a disciplina de OPP, né? A Orientação para a Prática Profissional e Pesquisa. Lá tem umas normas, que é a norma da ABNT, que vocês seguem, trabalho científico. Aqui vocês vão observar, que eu vou mostrar alguns exemplos, que não segue essa norma. Por quê? Porque ele não tem padrão. O padrão para a web é o W3C, que são padrões totalmente diferentes que a gente comentou lá na aula 2, que a gente falou sobre acessibilidade, certo? Então, assim, quando você observar um texto na web que não está formatado de acordo com a ABNT, não se assustem. Por quê? É uma forma onde que o usuário vai conseguir visualizar melhor e utilizar essa mesma informações em dispositivo diferente, né, Osmar? O que acontece? Hoje você pode acessar em vários equipamentos, né? Ou no smartphone, ou no tablet, ou no computador. Aí o que acontece? Você justifica um texto, por exemplo. Quando ele migra para um outro dispositivo, a formatação fica toda... Aliás, perde toda a formatação, né? Dependendo do espaço, vai diminuir o espaço possível e vão ficar aqueles espaços em branco entre as palavras que são horríveis de você enxergar na internet. Ó, vou até mostrar aqui um exemplo para vocês. Veja bem aqui, ó. Quando eu cliquei nessa informação aqui, ó. Vocês observam que não tem, ó. Na página inicial vocês vão observar melhor. Ó, vocês vão observar aqui, ó. Olha aqui, ó, essas informações, ela está justificada, tem os princípios que a gente aplicou, de alinhamento, proximidade, contraste, né? E isso é o que vocês têm que se preocupar, certo? Continuando aqui, a gente vai conhecer agora design, né? Quais são os designs de software? Para você, o que você vai trabalhar aí com... Quais são os designs que você tem que utilizar para a web? E a aula de hoje vai ter um desafio, que é a atividade em sala. Eu sei que vocês estão ansiosos aí para poder desenvolver ela, certo? Vamos lá. Vantagem da interface bem projetada. Segundo Roger Fesman, à medida que aumenta a quantidade de usuários de um computador, também aumenta a importância das interfaces bem projetadas. Por isso, pessoal, que essa disciplina de IHC ela é muito importante. Você tem que conhecer bem, projetar bem a sua interface, porque é o que a gente comentou desde a primeira aula. O sistema pode estar redondinho, pode estar funcionando os códigos corretamente, mas se a interface não ajudar o usuário, você vai ter um grande problema, certo? Se a interface não for intuitiva, não for harmoniosa, você vai ter um problema grave, né, Silmar? Exatamente, é uma questão comercial também. Se existem mais usuários de computadores, existe uma demanda maior. Então você tem que se preocupar com o produto que você está colocando no mercado, de forma que você consiga atrair cada vez mais esses usuários. É isso aí. Então, continuando aqui, ó, processo de desenvolvimento de interface, né? Diagnosticar a necessidade, definição do escopo do propósito e objetivo, estudo da arquitetura da informação, análise do sistema, o briefing da linha gráfica, desenvolvimento dos elementos gráficos da interface,
programação do sistema e integração do front-end com o back-end. Olha aí, gente, aqui, galera, ó, são muitas informações. Na realidade aí é o sistema pronto. Porque o que acontece? Tudo surge, né, Silmar? Lá da análise de requisito do sistema, onde que você, aluno, vai desenvolver um projeto. Você vai ter que se preocupar com o quê? Vocês vão ter a disciplina de análise de sistema, onde que vocês vão fazer o quê? O projeto, né? Uma ideia, né, se transformar num projeto para ele ser desenvolvido. O que acontece? Muitos de vocês provavelmente já criaram páginas, mas não se preocuparam com o projeto. E aí o que acontece? Chega para o cliente fala assim, não gostei, faz de novo. E aí? Será se você tem esse tempo? Será se daqui, quando você for se dedicar exclusivamente a essa área, você vai ter tempo para fazer e desfazer um projeto sem ter custo nenhum? Esse é o cuidado que a gente vai ter até a partir de agora. Por quê? Vocês estão tendo uma formação. Então, assim, eu falei de análise de requisito porque é um dos passos iniciais para criar um projeto. Então, assim, antes de você começar a desenvolver, você vai ter que analisar, verificar com o seu cliente, por exemplo, quais são as necessidades, quais são as funcionalidades do seu sistema, como que ele pretende, o que o usuário pretende com esse sistema. São muitas informações, são algumas técnicas que são utilizadas para fazer essas coletas, e aí sim você tem um norte para poder desenvolver, certo? Então, o que está aqui, ó, o que está aqui desde o diagnóstico até a integração do front-end com o back-end é o que? É o seu sistema pronto. Aqui ele já vai estar rodando e o usuário já concordou com tudo que foi projetado, certo? Aí vem aqui, ó, técnica de prototipagem. Essa técnica vocês vão utilizar ela em diversas situações. Lembra que eu falei para vocês? Lá na análise de requisito, vocês vão ter uma técnica dessa daqui, ó, a prototipagem, para ajudar a fazer esse análise, né? Fazer essa análise. Essa prototipagem aqui, você já tem, né? Você já tem essas informações. Então, foi levantar e analisar os requisitos, né? Primeiro passo, levantar e analisar os requisitos. Segundo passo, protótipo, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Verificar o protótipo segundo os requisitos levantados. Se não tiver ok, voltar para o passo 2. O que acontece, gente? Ó, Silmar, eu acredito que você já passou por isso. A gente está lá desenvolvendo. Chegou a fazer análise de requisito. Mas eu achei algo tão bacana, falar assim, poxa, o meu cliente está ficando louco. Vou fazer do jeito que eu quero aqui. E aí quando chega para o cliente, fala, não, eu quero do jeito que eu passei para você. O que eu fiz? Eu não segui a análise de requisito que eu levantei, né? O meu usuário me passou uma informação, eu utilizei técnica para fazer aquele levantamento, mas eu não segui. Olha o problema que vai dar, né? Vai ter um retrabalho aí. Um retrabalho. Então, muito cuidado, gente. Ó, essa dica aqui é importante. Ó. Quando você estiver no passo 3, verificou o protótipo, né? E você, se ele não tiver ok com o que foi analisado aqui no passo 1, pode tomar cuidado. Vai lá para o passo 2, faça o protótipo novamente e começa a desenvolver. O quarto passo, validar o protótipo com o cliente, né? Se estiver ok, sai do ciclo, se não, volta para o passo 1. Essa daí é uma estratégia, uma dica que a gente passa para vocês para ter um êxito maior e uma redução de tempo na hora de desenvolver uma página, certo? Então aqui as técnicas de prototipagem, né? Completa, horizontal, vertical, que é muito importante. Então a completa quando o protótipo apresenta toda a funcionalidade da aplicação planejada, mas já na prática tem performance inferior à esperada. Horizontal, quando o protótipo revela somente uma parte da aplicação, como a interface, por exemplo. Vertical, quando o protótipo revela uma parte da aplicação funcionando com seu desempenho máximo, em termos de interação e funcionalidade. São situações aí que vocês podem estar utilizando para
prototipagem, certo? Então veja aqui um exemplo de um protótipo. Veja bem aqui, ó. Você, né, que está desenvolvendo, está iniciando sua carreira aí de desenvolvimento, vai lá com o seu cliente e aí você começa a rascunhar, né? Olha aí, rascunha aqui, rascunha ali, e aí você chegou nesse protótipo, riscando. Aí o que eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu vou mostrar uma técnica, aqui é outro exemplo de prototipagem, eu vou mostrar uma técnica que a gente utiliza bastante, que é o quê? Aqui, ó, os wireframes. Depois eu vou voltar algumas informações aí de layout, mas por quê? Aqui tem alguns exemplos de wireframe e eu quero explicar para vocês o porquê a gente disponibilizou esse recurso para vocês. Que o que acontece, ó, você é aluno, quando você está iniciando suas atividades, você precisa de um cliente, esse cliente vai passar uma demanda para você e você tem que ter esse contato com ele. E aí o que acontece? Muitas vezes o programador, né, e quem vai desenvolver a interface da sua página não é a mesma pessoa. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que compartilhar essas informações, né? Programador, por exemplo, analista, programador, design de interfaces e o cliente. O wireframe vai ajudar nisso, porque o que acontece? Essas pessoas, esses integrantes do projeto, vão estar o quê? Compartilhando da mesma ideia. Eu vou mostrar para vocês, é uma aplicação web, fácil de utilizar, você cria o seu protótipo que foi rascunhado e já mostra para o seu cliente. Eu vou mostrar para vocês agora porque é o que eu vou cobrar na atividade em sala. Então assim, vocês vão desenvolver esse layout e vão mostrar para a gente. Ó, vocês vão acessar esse site aqui, ó. É um exemplo de wireframe, é esse daqui, ó. Tá aí na atividade em sala, eu disponibilizei para vocês. E ele é simples de trabalhar. A principal vantagem é essa, que o seu cliente já vai ter ideia. Ó. Por exemplo, ó, vou criar um exemplo simples aqui. Ó. Um topo, eu clico, seguro e arrasto. Ó. Clico, seguro e arrasto, ele vai aparecer essas informações aqui em cima. Ó. Aí eu falo, pô, eu quero um quadrado. E melhor ainda, eu vou dar 2 cliques nele e vou colocar uma cor. Veja bem, aqui é o topo da minha página. Então o meu cliente já sabe que aqui tem um topo. Eu vou fazer melhor. Eu vou vir aqui e já vou criar um menu. Olha, eu clico, seguro e arrasto, o tamanho que eu quero. E eu escolho aqui retângulo novamente. Ctrl C, Ctrl V, eu posso tirar várias cópias. Lembrando que aqui é só um exemplo mesmo de um layout, viu galera? Ó, com topos, certo? E aqui eu estou montando já a minha ideia. Ah, melhor, eu vou fazer o que agora? Eu vou criar uma caixa, uma imagem, por exemplo, que vai ter que ter uma imagem. Então vocês observaram como é fácil de utilizar esse software? Assim, eu quero que vocês utilizem essa ferramenta. Na hora de finalizar, salva. E aí vai fazer o que? Vai aparecer esse código aqui, ó, que é o mesmo que aparece aqui no endereço. Vocês vão copiar e mandar aqui no chat esse link que nós vamos mostrar aqui na correção dessa atividade. Vamos mostrar algumas técnicas ainda, mas assim, você vai ter a oportunidade de mostrar a sua ideia, o seu projeto, aí com o seu professor presencial. Um layout por turma, beleza? Então aqui, ó, copia e envia no WhatsApp esse link aqui, ó. Até colar aqui para vocês, ó. No chat. Aqui no chat, né? Muito bem. Tranquilo, pessoal? Esse daqui, ó, se vocês quiserem copiar essa informação aí e acessar, é o mesmo que eu projetei aqui, certo? Então assim, você aluno, utiliza esse recurso, ele vai ajudar e vai aproximar o cliente, o programador e quem for desenvolver a interface, certo? A gente aguarda vocês, daqui a pouco a gente mostra mais sobre essa ferramenta. Manda o seu link e manda o link da atividade aqui pra gente, né, Sumar? Perfeito. Então a gente aguarda vocês aí daqui a mais. Boa atividade. Okay.
Vamos lá, voltamos à nossa aula. Nós deixamos aí uma missão para vocês. Tivemos algumas participações, já agradecendo aí e parabenizando quem participou. Vou mostrar o campo e a atividade, certo? Antes da gente mostrar as atividades que foram feitas, né, dar algumas sugestões, né, mostrar alguns exemplos aí dos recursos do Wireframe, vamos voltar e esclarecer alguns slides anteriores aqui, para a gente melhorar aí a qualidade nas nossas interfaces, certo? Enquanto isso, quem está finalizando aí pode encaminhar aqui para o Silmar, que ele vai estar repassando aqui e eu vou mostrar para vocês, certo? Vou mostrar aqui nos slides anteriores, ó. Veja bem, ó, eu passei aqui a questão dos protótipos, né? O protótipo, vou comentar daqui a pouco que realmente, aliás, agregar alguma coisa a mais sobre os protótipos, mas aqui, ó, essa frase é muito importante. O conteúdo importante deve pesar mais, né? Quando se fala em pesar, né, o que deve pesar no layout de uma página? Essa é uma dúvida que muitos alunos chegam. Luísa, onde que eu devo colocar a logomarca? O meu site ele tem que realmente ter um topo, tem um limite de menu, tem que ter uma área exclusiva aí para conteúdo, eu posso colocar um banner rotativo, enfim. Eu sempre respondo para eles, com certeza, o que você tem que fazer é o quê? Existem vários recursos multimídias disponíveis, né? Você tem que mensurar e saber o que é ideal para aquele tipo de projeto. Nem sempre você vai... um banner rotativo, por exemplo, é muito bonito, é legal, ele é intuitivo, ele chama a atenção do usuário, mas ele não vai se adequar a todo tipo de projeto. Esse é um problema grave, não é, Silmar? Quando você não sabe mensurar qual tipo de recurso multimídia vai te disponibilizar no site, né? Exatamente. Às vezes o aluno quer colocar um topo, por exemplo, um banner, sendo que só uma logo já resolveria o problema, né? E sempre ouvir o que o cliente tem a dizer, né, Luiz? Isso aí. Então, assim, essa dica do Silmar, a questão do seu usuário, né? O seu usuário, o seu cliente, na realidade, né? Que o usuário é quem vai estar navegando o site que você desenvolver. Quando fala em ouvir o cliente, gente, ó, vocês têm que lembrar daquela ordem, o passo 1, o passo 2, o passo 3 do protótipo. Que antes de você iniciar o protótipo, tem que fazer o levantamento dos requisitos. Esses requisitos tem que levar em consideração o seu cliente, certo? E aí sim você começar a prototipar, que é o termo correto. Então, assim, muitas vezes você inicia o protótipo com rascunhos, não é isso? Vai lá, rascunha, faz algumas observações, só que o seu cliente, muitas vezes ele não domina, não entende da área de informática. Aí você precisa fazer o quê? Um protótipo mais aperfeiçoado, né? Que ele consiga identificar que realmente ali vai ter um topo, vai ter as quantidades de menu, se aqueles menus vai ter espaço suficiente na sua página. Então tudo isso aí você vai ter que se preocupar. E a dica, se o protótipo não atender a necessidade do seu cliente, ele falar, não é isso que eu estou pensando, pode voltar e fazer o levantamento novamente, porque com certeza você vai ter problemas aí no resultado final, certo? Então o protótipo é isso daí, gente, ó, é um desenho, um esboço do que você pretende desenvolver. A gente deu a dica para vocês de utilizar a tecnologia do Wireframe. É um protótipo? É um protótipo. Mas qual a diferença? Vocês vão entender agora. Você que está aí em Pimenta Bueno, você que está em Ouro Preto, você que está em Jaru, você que está aqui em Porto Velho mesmo, por exemplo, mas está em locais diferentes. E a gente precisa compartilhar uma ideia. E aí? A gente tem custo. Já pensou? Eu sou o designer da equipe de vocês. Eu tenho que deslocar, ou ter que receber e-mail, ou ter que utilizar outros recursos, sendo que eu tenho, por exemplo, a tecnologia do Wireframe. Você só copia e envia no WhatsApp mesmo, ou uma outra rede social, e acaba a gente compartilhando ideia, trocando informações e agregando mais valor ao seu
ao seu projeto, certo? Então, cuidado com isso daí. Continuando aqui, observa 2 exemplos aí de layout, ó. Aí vocês vão falar, Luiz, mas esse layout tá cru, né? Tá cru. Como assim cru? Ele tem poucas informações, mas eu consigo saber que aqui ele vai ter um topo, né? E eu posso descrever o que vai ter nesse topo, se vai ser imagem, se vai ser uma logo, se vai ter um texto. Aqui, ó, eu sei que essa é uma outra área que vai ser o espaço do meu conteúdo. Eu posso descrever também, isso eu posso utilizar o wireframe para isso. Aqui eu tenho uma outra área de conteúdo, que pode ser uma área de publicidade, enfim. Então, veja bem, eu já delimitei quais são os espaçamentos, né? Quais as divs aí que eu vou utilizar quando eu for estar programando. Isso é muito importante você desenvolver a partir de agora, certo? Então, assim, quando estiver fazendo um layout, né, precisa considerar 2 tipos de equilíbrio, simétrico e o assimétrico. Eu voltando aqui, explico até melhor para vocês, ó, porque ó, o simétrico, ele tem o que? Os espaços são iguais. Ó. Então, assim, o simétrico, aqui não é... São 2 exemplos de assimétrico, porque ó, esse espaçamento é diferente desse e é diferente desse daqui, assim como esses. Ó. Agora, o que acontece? Se eu tivesse aqui esse espaçamento, né, no caso esse espaçamento que fosse igual ao aqui desse lado, eu teria um espaçamento assimétrico, que é os 2 tipos de layout a ser construído. Esse assimétrico aqui, o Silmar, tem um exemplo bem legal que são os diários impressos, né? Ele segue essa linha, né? São blocos iguais, né, para ser colocado texto. É um exemplo bem comum. Já na web a gente dificilmente encontrar um layout com equilíbrio assimétrico, né, que são iguais, são diferentes. Vou mostrar para vocês aqui essas 2 situações no wireframe, certo? Vou voltar esse slide aqui e vocês vão entender melhor, né? Quando ocorrem os elementos em qualquer lado de uma linha, horizontal ou vertical, tem o mesmo peso. Continuando aqui, ó. Ferramentas para design. Vocês com certeza já utilizam várias ferramentas, né? Então assim, essa daqui é mais uma. O wireframe, no caso, é um website, é um protótipo usado em design para interface. Surgir a estrutura de uma página web relacionada aos elementos em uma página. Um wireframe é uma ilustração semelhante do layout de elementos fundamentais da interface. Então, assim, eu quero que vocês entendam que você projetou aí, que você fez na atividade em sala, com certeza não é o que o aluno, o que o cliente vai aparecer lá no resultado final, mas é o projeto, é a arquitetura, né? São os elementos principais que o programador tem que saber, né? Como eu falei para vocês, ele tem que saber a quantidade de menu, quais são esses menus, ele tem que saber se vai ter um topo ou não, ele tem que saber quais são as áreas de conteúdo, o rodapé, enfim, e isso no protótipo você já tem que levar mastigado para ele, que a gente fala muito aqui em tempo, né? Quanto tempo eu posso reduzir? O que eu posso fazer para diminuir o tempo do meu desenvolvimento, da minha programação? Esse é o cuidado que a gente tem que ter também, certo? Então aqui, ó, continuando, mostrei para vocês essas situações, dei alguns exemplos, né, de wireframe, mas assim, esses daí são web. Existem outros, por exemplo, você pode utilizar software como o Fireworks, o Photoshop, o Illustrator, enfim, são diversos programas que vão dar até uma aparência melhor. Mas esses são software proprietário, você vai ter que ter uma aquisição de uma licença para poder utilizar esses programas, que são muito bons, né? Com certeza você da área de design tem que conhecer e tem que utilizar eles, certo? Com essas informações agora, tem como a gente simular, né? Eu mostrei para vocês aqui, um exemplo, não é isso? Vou voltar aqui pro início, ó. Eu digitei lá no Google, aí vocês vão localizar esse daqui, ó.
.cc, por quê? Ele é free, né? Você pode estar utilizando, desenvolvendo seus projetos e compartilhando com a sua equipe e o cliente, que é mais importante, certo? Então veja bem aqui, ó. Antes de vocês irem para a atividade, eu fiz uma demonstração, né? Acredito que não tiveram dificuldade, porque ele é bem fácil, bem intuitivo de utilizar. Então assim, você clica e arrasta, monta a ideia, como eu falei, ó. Aqui é um topo. Tô até curioso, né, Silmar, para ver o que esses meninos fizeram aí de ideia. Vai que alguns têm uma ideia. Poxa, já tem uma ideia na minha cabeça, então ficou bem mais fácil de bolar esse projeto, né? Exatamente, já temos 4 contribuições aqui. Daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar aí. Bom, olha, então assim, como que eu percebi que vocês conseguiram desenvolver, então fica mais feliz com isso, né? Então assim, é só clicar, segurar e arrastar. Vocês observaram que esse sistema ele não deixa assim mais próximo da realidade do site, mas traz a ideia do projeto, né? Então assim, o que vocês não conseguirem deixar mais próximo do design final, você pode fazer o quê? Colocar comentários. Então o que acontece? Por exemplo aqui, ó, na hora que você clicar e arrastar, você pode deixar aqui comentário, ó, por exemplo, menu, aí você vai colocar o nome do menu, aqui vai ser o home, por exemplo, e aí você vai definir, ó, ou pode até descrever, ó, coloca aqui no cantinho, ó, pode descrever quais são os menus para o seu programador, certo? Por exemplo aqui, menu início. Quais são os outros menus? Fotos. Qual outro menu? Músicas. Qual outro menu? Contatos. Enfim, são situações aqui, por exemplo, que eu posso estar utilizando. Ok? E aí já deixar bem distribuído. Olha aí. Então vocês que estão no computador vão conseguir já visualizar o que eu estou fazendo aqui, né? Que, vamos supor que vocês não estivessem acompanhando. E aí? Colocando aqui qualquer cor, mas vai ser uma forma mais rápida. Certo? E aí vem aqui, ó. Vou criar um outro exemplo. Lembrando que aqui eu estou só criando alguns exemplos. Não estou fazendo ideias nenhumas, certo? Não estou com uma ideia nenhuma na cabeça, aqui é mais mostrando as ferramentas que eu tenho à disposição. Daqui a pouco eu vou fazer uma ideia mesmo específica, para ver se sai esse resultado. Boa. Então veja bem aqui. Você, que está na minha equipe, e está em uma outra cidade, né? Está no Jaru, está em Ouro Preto, está em Ariquemes, enfim. Veja bem, eu tenho que compartilhar essa ideia com vocês. O que eu vou fazer? Eu vou ficar tirando foto, mandando, é assim ou não é? É uma técnica, pode ser até utilizado, mas não é a mais eficaz, né? A mais eficiente. Então o que eu quero que vocês façam? Quando finalizar o layout, a ideia, aí no Wireframe, você vai fazer o quê? Você vai salvar e vai enviar só o link, assim como vocês enviaram aqui para mim. Então eu vou mostrar agora o meu. Eu quero que vocês abram no computador, certo? Como seria um compartilhamento de ideia, que eu vou copiar e mostrar aqui qual é o meu link. Vocês observam que só muda o final, um código no final. Fica mais fácil para vocês aí identificar. Eu tenho aqui alguns exemplos já, vou mostrar de quem fez. O Silmar vai me falar aí qual foi o polo e a gente vai tentar desvendar qual foi a ideia principal, certo? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Salvei, ó. Salvei. Aí aqui no final, ó, muda. Olha aí que legal. Eu vou copiar ele todo. Aqui eu já fiz algumas anotações de algumas ideias. Só muda aqui no final, ó. Então você indo no seu computador, só digita esse código, ó. O que e tem que diferenciar maiúscula para as minúsculas, né? Senão vai dar erro. Então assim, eu tenho aqui 2 exemplos, né?
Quais foram essas participações, Samuel? Você consegue identificar? O primeiro aqui. O primeiro é daqui do campus de Porto Velho, Muito do Zona bom. Norte. Olha aí, eu tô aqui. Aí eu vou fazer o quê? Ó? Esse é o meu, ó. Eu vou só colar e vou dar um Enter. Olha aí que legal. Veja bem. O tutor, com a sua equipe aí, Porto Velho Zona Norte, está de parabéns aí pela participação, certo? O tempo foi curto, né? Lógico que isso daí foi só uma forma de utilizar, né? Saber que essa ferramenta existe, né? Com certeza vocês simularam aí da forma que alguns, né? Eu não olhei os outros, mas assim, eu sei que vocês tentaram conhecer as ferramentas. O tempo foi curto, realmente foi curto. Vocês em casa ou posteriormente vão treinar melhor essa ferramenta, mas assim, de antemão já parabéns você, né, daí do campus Zona Norte que participou, já conhece. Muitos alunos, quando eu chego na sala de aula, gente, vocês conhecem o Wireframe? É unanimidade, o pessoal fala, Luiz, eu nunca vi, não sei como utilizar. E assim, a ideia é essa, vocês compartilhar, vocês que estão aí na sala, né? Vocês estão aí na sala, estão compartilhando uma ideia e um projeto específico, eu posso contribuir. Por exemplo, aqui, ó, eu sabendo qual é a ideia, eu vou fazer o que, ó, gente, ó, aqui vocês estão pretendendo colocar o que, um menu, né? Um texto. Aqui é a área de conteúdo, né? Enfim, né? Eu sei que esse daqui é um projeto que vocês fizeram. Poderiam descrever aqui, né? Ó, se vocês viessem aqui, eu vou compartilhar. Pessoal, ó, o que pode ser melhor? Ó, não entendi o layout, por exemplo. Ó, uma sugestão. A área de conteúdo pode ser menor. Você pode dividir essa área de conteúdo aqui em duas partes, por exemplo. Olha lá. Para você ter um espaço melhor e aproximar essas informações e aplicar as técnicas que a gente utilizou. Gente, ó, será que isso não ficaria legal ter um topo, né? Onde vocês vão identificar a marca dessa empresa, em que situação, certo? Então assim, eu preciso conhecer a ideia, né? Os requisitos teriam que ser levantados. Então assim, você aluno que utilizou, conhece a ferramenta, parabéns, agora é praticar, beleza? Aí o que acontece? A gente só no projeta hoje só para web, como é esse exemplo aqui. Eu posso fazer o que, ó? Eu posso ver como que fica, por exemplo, no tablet, no smartphone. Olha aí. Essas informações aí é legal você já saber, ver como é que fica. Beleza? Então aí, esse aqui foi a contribuição do campus Porto Velho, Zona Norte. Porto Velho, Zona Norte. Agora aqui teve uma outra contribuição, ó. Espigão do Oeste, essa segunda. Espigão do Oeste, olha aí, o pessoal de Espigão do Oeste. Vamos ver qual foi a ideia de vocês aqui. Vamos lá? Veja bem, eu só copiei o final, ó, e vou colar, ó. E já vou ver o que o pessoal de Espigão do Oeste fez. Lembrando aí que a equipe aí de Porto Velho Zona Norte, eu não salvei o projeto de vocês não, só fiz algumas modificações, mas se eu quiser salvar, vocês teriam essas informações. Olha aí, gente, ó, que bacana. Aqui eu já consigo ver o pessoal de Espigão, que eles tiveram uma base, né? Olha aí, que legal. Não é isso, mal? Eles tentaram mostrar que aqui vai ter um topo, não é isso? Esse topo pode descrever tranquilamente, porque, ó, você vai fazer o que? Tem aqui os comentários, anotações, ó, que vocês podem estar executando. Ó, esse topo vai ter uma logomarca, isso, pá, e pronto. Assim como os menus, ó. Ó, dividir 1, 2, 3, 4, 5 menu, muito bacana. Aqui provavelmente seria uma imagem, um banner, enfim. Mas assim, olha que legal. Os alunos de Espigão utilizaram aí praticamente todos os recursos. Não sei se vocês observaram aqui a mudança, né, de aplicação, né, se é para um smartphone, se é para uma página, enfim. Mas são algo que pode contribuir
né? E ajudar no resultado final do projeto. E aí, Simar, teve alguma outra participação, contribuição de algum polo? Tem. Eu mandei no seu e-mail, que aqui eu não sei. Certo. Gente, ó, esses outras contribuições eu vou estar compartilhando, né? Eu vou estar dando sugestões já diretamente no Wireframe. Eu vou visualizar o projeto de cada um de vocês, vou dar sugestões. E assim, é uma ideia para vocês, tipo, trocar essas experiências com os seus professores, seus tutores, enfim. Por exemplo, você criou um layout, quer mandar aqui para o professor: Aloysio, quero que você veja a minha ideia, o que tu acha? Será que essa quantidade de menu é suficiente, né? Eu posso agregar submenus em um menu, criar um drop-down, por exemplo. Como que ficaria essa situação? Então, tudo isso é possível através de recursos como esse, né? Lógico que a gente tem aí e-mail, né? Tem redes sociais que pode estar compartilhando, mas o Wireframe com certeza é algo que vai ajudar muito. Quem não utilizou, procurem utilizar, certo? Eu achei assim uma obrigação minha mostrar isso aqui para vocês e como funciona na prática, né? Então assim, a gente conseguiu hoje, né, Silmar, trocar ideia com alunos de Espigão, uma distância legal, né? Qual foram os outros polos que participaram, Silmar? O pessoal de São Francisco do Guaporé também participou. Olha aí que legal. O pessoal de Ouro Preto, sempre na ativa. E teve mais uma contribuição do campus Zona Norte aqui também. Olha aí, muito bom. Então assim, quem eu não mostrei aqui ao vivo, não fique chateado não, porque nós vamos estar compartilhando, né? Eu vou visualizar essa ideia de vocês, esse projeto, em outros momentos, certo? Agora, eu chamo a atenção do quê? As atividades de percurso, gente. Vocês estão contribuindo, eu estou vendo lá os comentários, então assim, não deixe de participar. Nós estamos 2 atividades, uma já se encerrou, e aí tem agora o fórum, né? O fórum e o questionário. O que vocês acharam? A próxima aula, nós vamos estar trabalhando era a nossa última aula, né, Osimar? Uma aula de revisão. Nós vamos estar revendo os conteúdos da primeira, segunda e a aula Exatamente. De hoje, né? Preparatório aí para avaliação, né? Certo? Vamos lá, gente. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que está no nosso material e eu vou disponibilizar para vocês. Mas assim, a dica que eu passo para vocês de como construir layouts, ter uma referência, aliás, o termo é esse, é buscar referência. Não sei se vocês fizeram isso, mas se vocês pesquisar lá no Google mesmo, layout Wireframe, olha o que vai aparecer aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, galera. Um exemplo a ser utilizado. Aqui é outro. Ó. Veja o que acontece aqui. Ó. Não tem... Esse Wireframe aqui, ele até colocou os menus. O que nós utilizamos, ele não disponibiliza você colocar texto. Eu até percebi aqui que alguns alunos até tentaram colocar, né? Mas o que acontece? Como essa licença é uma licença free, ela limita um pouco. Aí, no caso, é como você já conhece. Se vocês fizerem mais recursos, adicionar imagens reais, topos reais, aí vocês têm que se inscrever, criar uma conta e pagar por utilizar esse software. Não é isso? Então, aqui, ó. Quando a gente coloca esses exemplos, lógico que fica bem mais claro de utilizar. Mas isso não quer dizer que esses projetos que vocês enviaram não dá para ter um norte do que vai ter. Olha aí. São situações que vocês podem estar desenvolvendo e melhorando a qualidade, certo? Voltando aqui, pessoal. Voltando aqui na atividade em sala, a preocupação é essa. É você
aplicar os recursos de proximidade. Eu não consegui identificar, como eu falei para vocês, ó, é impossível eu observar o que você aplicou de proximidade, o que você aplicou de repetição, o que você aplicou de alinhamento ou o que você aplicou de contraste. Por quê? Porque esse planejamento não cabe nessa fase do projeto. É um protótipo apenas, né? Você, aluno, se preocupou em fazer o quê? Em quais são as áreas principais do seu site, onde que é o topo, aonde que é a área de conteúdo, quais são os menus, se vai ter ou não, qual é a área do login, e isso é o que a gente precisa nesse primeiro momento. Lembrando que o que? Planejamento visual já é na parte de finalização, o seu projeto já está pronto, a sua página já está pronta, e aí o que acontece? Aí vocês vão aplicar os princípios que a gente utilizou hoje em sala de aula, né, Silmar? Exatamente. A gente vai tentar utilizar os recursos de planejamento para deixar a nossa página mais intuitiva, mais harmoniosa, enfim, utilizar os recursos de planejamento visual em design de software. Então, assim, gente, ó, eu quero que vocês levem em consideração, a partir de hoje, utilizem esses recursos que com certeza o seu site, a sua página vai ter um resultado muito melhor, certo? Então, assim, quando se fala em repetição, repetição não é só texto, né? Não é só exemplos, né? Eu vou abrir o site do Globo Esporte e vou mostrar alguns outros exemplos de repetição que já vai seguir como referência para vocês. Vem aqui, ó. Olha que legal. Por que esse site aí ele é tão acessado? Não é porque é só esporte, não. Veja bem aqui, ó. Quais são as técnicas que a gente viu hoje em sala de aula que pode ser aproveitado aqui nesse site? Veja bem aqui, ó. Primeiro, contraste. Foi utilizado, o que vocês acham? Foi utilizado técnica de contraste aqui? Veja bem, é uma cor fria, né, com um fundo forte. Deu contraste? Foi harmonioso? Inclusive, é a cor que predomina em todos os sites. Então, em todo site, se você for para uma página específica aqui do Globo Esporte, ela vai predominar. Só que o que acontece? Outras situações aqui, ó. Por exemplo, se eu fosse perguntar para vocês um exemplo aqui de proximidade, tem como se identificar? Repetição, tem como identificar? Veja bem aqui, ó, um outro exemplo aqui de repetição. Quando eu clico aqui nessa reportagem, olha o que aconteceu, ó. Eu tenho ela aqui em destaque e ela se repete, ó. É o que eu quero que vocês adotem em suas páginas. Então, assim, aluno, ó, eu quero que você, a partir de hoje, adotem esses recursos que a gente mostrou no primeiro, no segundo e hoje no nosso terceiro encontro. Que desde a primeira aula, quando a gente falou de acessibilidade, quando a gente falou de usabilidade, quando a gente falou de ergonomia, na segunda aula a gente trabalhou bastante sobre acessibilidade e hoje planejamento visual e design do software. Tudo isso daí é um conjunto para melhorar o seu trabalho e essa área, né, Sumar? Essa disciplina de AHC é contribuir para os nossos alunos, não deixar ela de lado e fazer projetos por conta própria, não ter uma referência, né? É a nossa contribuição aí da disciplina de AHC. Então, gente, ó, peço que vocês acompanhem, dê uma revisada, assistam a primeira aula, assistam a segunda aula, assistam a terceira aula, porque a próxima aula é a nossa revisão e nós já vamos fazer a nossa prova também, né, Silmar? Exatamente. Então, assim, gente, parabéns pela participação, todos os polos. Aguardo vocês na próxima aula e até mais.
Educação à distância, mudando realidades.